olha só, para escrever, para deixar um legado para o mundo, para a tua sociedade, para a tua comunidade, enfim, para aquilo que você trabalha ou para quem você trabalha, pelo que você trabalha, é preciso estudar, é preciso conhecer para poder, então, compartilhar o conhecimento. E para registrar esse conhecimento e dividir com mais pessoas, é preciso saber mais, sempre querer saber mais. E para escrever uma obra como Produção de Alimentos, a nobre missão da agricultura, e aí, na sequência, trazer uma das commodities mais negociadas no mundo, de extrema importância para economias de diversos países, numa reunião de informações chamada Maximizando o Rendimento da Soja, Ecofisiologia, Nutrição e Manejo. Senhoras e senhores, precisa ser alguém que já viu muita coisa, que já viveu muita coisa e que continua sempre disposto a aprender. Esse é o caso do professor doutor Elmar Floss, que é o nosso convidado deste episódio do podcast Conversa de Cerca, que com muita honra recebe uma das personalidades do agronegócio brasileiro, da agricultura brasileira, um estudioso da nossa produção e que vai dividir aqui algumas situações que ele viu durante toda a sua carreira. Por que eu chamei o professor Floss, além de todo esse currículo que ele tem? Porque conversando comigo numa outra circunstância, ele falou: Carlinha, eu já vi as 7 revoluções pelas quais o agronegócio brasileiro passou. Eu falei: como é que é, professor? Ele falou: é isso mesmo. Eu falei: então vamos contar essa história. Não é isso, professor? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. Que prazer recebê-lo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla, por essa oportunidade de estar participando do Conversa de Cerca aqui e podermos aqui relembrar àqueles que já têm mais tempo de vida, mas especialmente aos jovens, um pouco, de onde viemos, onde estamos e até mesmo já imaginando para onde vamos no agronegócio brasileiro. Professor, quando o senhor me falou sobre essas 7 revoluções, me chamou muito a atenção. E o senhor me fez uma linha, né, do tempo dessas revoluções, e eu queria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência essas 7 revoluções pelas quais o agronegócio passou, e aí a gente vai entendendo qual mais lhe impressionou, qual o senhor classifica como mais importante, se é que tem uma mais importante, ou se cada uma foi construindo e mostrando a sua importância ao longo do tempo. Bem, é bom dizer, né, que eu nasci em 1950, portanto estou com 71 anos, filho de pequenos produtores. Quando eu nasci, meu pai tinha 24 hectares de terra, no interior, na época do município de Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo, que hoje, coincidentemente, é meu patrono na Academia Passo Fundo de Letras. Que ótimo. E então eu vivi, né, literalmente, vim da roça. Depois eu saí para estudar, com 13 anos de idade, fazer o ginásio, fazer científico. Depois vim fazer agronomia, fiz licenciatura, construí uma carreira acadêmica de 33 anos na Universidade de Passo Fundo, e depois me aposentei e agora já estou há 12 anos com o meu instituto, o Instituto INSIA. E esse período todo, tive essa felicidade de ver essas grandes revoluções. Logo, nos anos 50, a mecanização das lavouras, que transformou aquela agricultura mais de subsistência para uma agricultura mais empresarial, mais produtiva. E é bom dizer que, nessa época, o Brasil era um dos maiores importadores de alimentos, como foi até meados dos anos 1970. Depois se viu que esses solos brasileiros eram muito ácidos, pH baixo, pH entre 4 e 4,5, elevados teores de alumínio tóxico, que é o metal pesado, que mais inibe o crescimento de raiz, solos pobres em cálcio, em magnésio, baixa disponibilidade de fósforo. E aí veio os anos 60, e num projeto importantíssimo para o Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela fez um convênio com a Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e ao invés dos professores da URGS de Porto Alegre irem para Wisconsin fazer mestrado, os professores americanos vieram aqui.
E aí, claro que quando você tem um curso de mestrado, os alunos têm que fazer dissertações ou as teses de doutorado, tem que ter um problema. E eles logo detectaram o maior problema, a maior limitação dos solos aí é a acidez. Nós precisamos neutralizar a acidez. E aí eles vinham do lado de Porto Alegre, não tinha, imagina, não tinha muita estrada, estou falando de 1961, 62, certo. Estradas ruins, eles vinham numa Kombi, e aí em determinadas áreas, e o meu município, que depois o meu distrito nasceu, virou município de Ibirubá, eles vinham e abriam trincheiras para fazer amostragem de solo para levar. E os agricultores, eu me lembro assim, meu pai, nossos vizinhos, meus tios, todos, o que eles vêm aí? O que eles estão fazendo? Aí muitos diziam, não, isso aí eles vêm aqui para ver se tem ouro nas nossas terras, né? E aí, quando voltava aquela Kombi de novo, eu disse, olha, os tatu estão de volta, chamaram eles de tatu. Por isso, quando finalmente essa campanha de correção da acidez com calagem foi denominada de Operação Tatu. Foi exatamente por isso. Bom, aí nós temos mecanização. Nos anos 50, a mecanização foi feita em função do trigo. Os empréstimos para compra de maquinaria o financiamento não era em dinheiro, não era em valores monetários. Sim. Ele tinha que pagar tantas sacas de trigo por ano. Por isso que também, historicamente, Carla, você não viveu isso, no Brasil só o CETRIM, um órgão do Banco do Brasil, comprava e vendia trigo. Olha só. Que era exatamente o controle sobre isso. O agricultor colhia o trigo, levava numa cooperativa, as cooperativas foram sendo criadas, por isso que a maioria das cooperativas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná eram chamadas cooperativas tritícolas. Foi criada aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados também, o governo criando a Companhia Estadual de Silos e Armazéns, que é a CESA. Então, o agricultor colhia, entregava na cooperativa na CESA, pegava a nota e ele ia no Banco do Brasil e recebia o dinheiro. Só que a partir dos anos 60, entrou a soja. E a soja era muito menos tolerante ao alumínio do que o trigo. Porque o melhor cultivar de trigo que tinha sido criado, meados dos anos 1950, era um trigo cultivar chamado Frontana, que era um cruzamento de um trigo fronteira com um trigo montana americano. E este trigo tinha genes de tolerância ao alumínio. Então, aquele grande problema que tinha no chamado crestamento, a doença fisiológica do trigo causada pelo excesso de alumínio, ele era menor no Frontana. Mas a soja era mais tolerante ao alumínio, mas não era tolerante ao excesso de manganês. Quando os solos são ácidos, há uma alta disponibilidade, eu diria uma altíssima disponibilidade, dos metais, o alumínio, como já falei, sim, do ferro, do manganês, do zinco e, dependendo da região, até do cobre. E aí, na soja, a doença fisiológica era o crestamento por alumínio. Aí se fez a correção. Pois bem, você imagina o sul do Brasil, o Cerrado, que hoje é o grande centro produtor de grãos do Brasil, nessa época não se imaginava, né? O que se dizia aqui, eu via isso, campanhas aqui no Rio Grande do Sul, quando o presidente Juscelino Kubitschek fazia campanha para que os gaúchos fossem para os assentamentos, né? Por exemplo, o PADEF, Programa de Assentamento do Distrito Federal, e a campanha era, os agricultores aqui, não vendam um palmo de terra, de suas terras boas aqui, porque lá em Brasília é tudo areia. Como é que vão fazer agricultura em areia? sim. Nem barba de bode boa não tem. Barba de bode é uma gramínea nativa que crescia muito nos campos do sul do Brasil, nessas terras ácidas, Certo. pobres em nutrientes. E aí, a aração profunda, grade de nivelador, grade gobre para destouramento da terra, grade niveladora. Os primeiros herbicidas para a soja eram pré-plantio incorporado, eu vou dizer até os nomes comerciais, né, que eram os mais usados, que era o Treflan, a trifluarina e o Senco.
Então, era mais uma mobilização do solo. Aí, finalmente, o agricultor plantava. Então, era muito comum o agricultor plantar de um lado da estrada, do lado de cima da estrada, e a soja nascer do lado de baixo da estrada. Tal era a erosão. Quer dizer, essa mobilização do solo era exatamente a desagregação completa desse solo. Aí vinha a chuva e arrastava esse solo desagregado para as estradas, para os rios, para os mananciais. E aí vem 1970, se começa, então, a questão da implantação do sistema plantio direto, para tentar pegar isso. Tinha trabalhos aqui, mesmo em Passo Fundo, na Embrapa, na época, que mostravam que esse sistema de mobilização do solo para cultivar trigo no inverno e mobilização de solo outra vez para plantar a soja, nós estávamos perdendo até 150 toneladas de solo fértil por hectare ano. Nossa! Como um hectare, 10 mil metros quadrados, a uma profundidade de 20 centímetros, e considerando uma densidade 1, mas claro que a densidade é um pouco maior que isso representava 2 milhões de toneladas 2 milhões de quilos, né, de terra por hectare. Então, 2 milhões de toneladas. Perdendo 150, veja, em poucos anos nós perderíamos isso, né? E aí veio essa campanha, mas era muito difícil. Carla, para você ter uma ideia, em julho de 1978, você não tinha nem nascido ainda, plena Copa do Mundo na Argentina, e quem lembra de futebol, quando se aproximam as Copas, as redes de TV ficam passando jogos do Brasil em Copas anteriores, todos vão lembrar que, literalmente, o Brasil lavrava naquele barro lá na Argentina devido ao excesso de chuva. Um ano frio, um ano de muita chuva. Nesse mês de julho, início de agosto, eu fiz 21 palestras na região aqui. Nós tínhamos uma grande cooperativa na época, depois faliu, a Copasso, que por problemas depois, como as grandes cooperativas do Rio Grande do Sul, infelizmente tiveram, tentando falar de plantio direto, mostrar que isso era eu, um pescador da Embrapa, Werner Windt, que infelizmente faleceu cedo, com 38 anos de idade, por um câncer, né? E outros colegas de empresa tentando mostrar para os agricultores que nós tínhamos que parar de arar e gradear e passar para o plantio direto na palha. É claro que era muito difícil, né? Eu recebi, inclusive, o apelido, que até hoje tem uns senhores de idade. Eu era jovem, eu tinha apenas 2 anos de universidade como professor, e me chamavam de professor plantio direto. Carla, nem meu pai acreditava em mim. Meu Deus. Eu ia para casa lá visitar meu pai, lá quando tinha um agricultor e tal, e o meu pai dizia: onde já se viu, meu filho, querer plantar sem lavrar e gradear? Jesus. Isso não dá certo. Pois bem, hoje nós temos 32, 35 milhões de hectares no Brasil sob o sistema plantio direto. Claro, nem todo com qualidade, isso é um outro tema, né? Porque plantio direto com qualidade é onde ele é sobre uma abundante palhada. Temos que produzir no mínimo 9 a 12 toneladas de palha por hectare ano, entre a cultura econômica ou então culturas de cobertura intercalar. Certo. Mas, de qualquer maneira, Carla, nós somos o país que tem a maior área de plantio direto na palha do mundo. Em nenhum lugar do mundo se faz uma área dessas, em nenhum país do mundo. Ou seja, diminuindo a erosão, evitando o assoreamento de lençóis de mananciais de água, certo. Poupando em torno de 40 litros de óleo diesel por hectare ano. Se você comparar o plantio direto com aquele convencional, nós gastamos 40, ou seja, imagine, multiplique por 3,67 para ver quanto dá isso de CO2 que esse sistema deixa de emitir para a atmosfera. Quando nós aumentamos a matéria orgânica no solo, graças à palhada, nós sequestramos carbono, nós tiramos o gás carbônico do ar. Então, essa é, para mim, uma das mais importantes revoluções tecnológicas que nós passamos. Sim. E nós temos que permanentemente trabalhar no sentido
que haja uma melhoria da qualidade. A melhoria da qualidade é evitar pousio. Nós temos regiões onde não é possível, por exemplo, todo o Brasil Central, eu colho a soja, graças aos cultivares cada vez mais precoces de soja, graças a cultivares de milho cada vez mais precoces, nós estamos fazendo essa extraordinária sucessão soja-milho. E hoje, soja e milho representa 90% da produção brasileira de grãos alimentícios. Certo. Então, isso hoje é possível, isso é importantíssimo sob todos os aspectos, do aproveitamento melhor do solo, do aproveitamento melhor da maquinaria, dos equipamentos, da mão de obra na propriedade. E é só que depois da colheita do milho ou do algodão, o Brasil Central todo tem aquele período longo aí que não tem chuva. Mas nas regiões onde chove, nós temos que preencher esse espaço vazio entre a colheita da cultura econômica, seja soja, seja milho, sim, até a nova implantação dela, colocando culturas de coberturas, consórcios de gramíneas, com leguminosas. Então, na verdade, apesar da implantação do sistema plantio direto ter começado em meados dos anos 1970, e aí se destacou muito o trabalho aí dos holandeses na região de Carambeí, Castrolanda. Basta dizer que até hoje todos nós lembramos daqueles 3 produtores pioneiros, né? 2 já nos deixaram, o seu Nonô Pereira, o Frank Dijkstra, que ainda vive, o seu... Puxa, agora me escapou o nome. Bartz. O Bartz. Mas, na verdade, esses agricultores eles foram orientados por um holandês chamado Hans Pitten. Os holandeses ali, a Fundação ABC, para tentar implantar o sistema, eles trouxeram o Hans Pitten da Holanda, ele era de Eindhoven. E ele era um engenheiro agrônomo com especialização em máquina. E o que ele chegou ali? Ele foi o primeiro a dizer, olha, se vocês não tiverem palha, esse sistema não vai dar certo. Vocês viram quando vocês fazem plantio direto de soja, onde tinha trigo, em cima de palha de trigo dá certo? Agora vocês querem colher a soja, abandonar a lavoura, deixar em pousio, não tem palha, aí vocês querem dessecar e plantar soja, não vai dar certo. E foi aí que ele me convidou, em 1980, setembro de 1980, que eu fui a primeira vez lá, e aí nós começamos a fazer testes aí com a cultura da aveia. Por isso que a aveia preta se tornou essa grande cultura de cobertura, que não foi exatamente um resultado da pesquisa. Nenhum pesquisador pode ser adonado a ideia de que foi isso aí. Mas foi um problema que se viu. E aí, nós não podemos plantar trigo todos os anos na mesma área, que é a nossa cultura econômica mais importante de inverno, nas regiões frias, por causa de questão sanitária. O trigo deve vir na mesma área de 3 em 3 anos. O que nós fizemos em 2/3 da área? Vamos colocar culturas. Uma cultura alta produtora de gramínea, de palha, desculpa, uma gramínea, mas que seja compatível. E é esse trabalho. Então, eu acho muito justo que o Estado do Paraná, há 2 anos atrás, fez uma grande homenagem, a maior homenagem que o governo do Estado do Paraná pode fazer como pessoa, o Hans Pitten recebeu. Ele veio da Holanda receber, porque realmente ele foi mentor. Só para dar um exemplo. Também se dizia, é impossível plantar na palha. E ele pegou uma semeadora da Semiato, PS8. P, plantadeira, S de soja, 8 linhas. E ele pegou essa plantadeira, que era muito usada na soja convencional, e disse, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um disco recortado na frente. E aí esse disco recortado colhe a palha, aí atrás pode vir outro disco do plantio ou a botinha para implantar. Nossa. E aí foi como colocar o ovo de pé, né? Tal história, né? O Cristóvão Colombo colocou o ovo de pé. É tão fácil, né? Mas isso foi revolucionário. Fazer palhada, e por isso que até hoje aquela região ela é exemplar na questão de como se faz um plantio direto com qualidade. Bom, aí nós chegamos nos anos 80, estávamos já, então, os pioneiros, os melhores agricultores aderindo ao plantio direto, começam a surgir, então, as indústrias de máquina de semeadora, principalmente, para plantio direto, adaptado, certo? E uma delas foi a Semiato, aqui de Passo Fundo. Hoje,
o plantio direto no Brasil se confunde com o semiárido. Aí depois vieram as outras empresas que hoje estão no mercado. Já estávamos corrigindo a acidez, o governo criando programas de financiamento para pagar em 5 anos, como investimento, foi importante. Mas aí se viu que a principal cultura já era a soja, não era mais o trigo, a maior área era a soja, que precisava aumentar a fertilidade do solo. Como diz um professor americano, escreveu isso em 1970, não há variedade milagrosa sem nutrientes. E aí o próprio governo foi sensível a isso. O Banco do Brasil abriu linha de financiamento para os agricultores fazerem correção com fósforo e potássio. Também para pagar em 3 anos, em 4 anos, até dependendo da região, em 5 anos. Então, isso foi muito importante. Para mim, essa foi a 4ª revolução. A adubação racional e equilibrada. E eu vou dar exemplo assim, de produtores. Aqueles produtores que começaram a plantar trigo, eles sabiam que para colher trigo naquelas condições de solo, ainda ácidos, com alumínio, de fertilidade, tinha que adubar. Se não adubasse, o trigo não dava nada. Certo. Mas a soja, que veio para ser plantada em fileira no meio do milho, se dizia, não, essa é uma cultura rústica. Nós temos que adubar o milho, nós temos que adubar o trigo, mas a soja não precisa. Então, um pouco alguns... Oi. Não, então, eu tô impressionada aqui com essa história. Tô gostando. Que bom. Então, aí o pessoal disse, sabe uma coisa? Eu vou comprar um saco de adubo por saco de semente. O tal de 1 por 1. E aí o agricultor viu que aquela mesma variedade dava um salto. Aí na outra safra, ele sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou botar 2 por 1. 2 sacos de adubo para 1 saco de soja. E aí nós fomos evoluindo. E é, sem dúvida alguma, uma das razões do aumento do rendimento que tornou o Brasil hoje o maior produtor mundial de soja, o maior exportador da soja, ser a maior geradora de divisas diretas, exportação de soja e seus derivados, mas indiretamente é graças à soja, à proteína, que é o alimento mais escasso no mundo e mais caro, que na medida que nós tínhamos a soja, juntamos com o milho e somos hoje já o 2º maior exportador de carne de frango e o 4º maior exportador de carne suína. Então, a adubação racional, equilibrada, balanceada, é uma outra revolução. Isso começa, então, nos anos 80. Aí, em 90, nós entramos aí numa outra revolução, que são os progressos genéticos, mas especialmente a vinda da transgenia. Então, Carla, você se imagina, você era uma agricultora, digamos, em São Borja, do lado do Rio Uruguai, do outro lado do Rio Uruguai, Argentina. E os agricultores, naquela época, com um problema seríssimo no controle de plantas daninhas. Dependendo da situação, o agricultor tinha que aplicar 5 diferentes herbicidas. Um graminicida para milhã, para papuã, aí precisava um específico para leiteiro, e para controlar a guanchuma, e controlar o picão, e assim por diante. E ainda assim escapava a planta daninha. Do outro lado do rio, os argentinos já tinham a soja transgênica, soja RR. Bastava aplicar um herbicida, que era o glifosato, limpava toda a área e iam pescar dourado, trairão, no Rio Uruguai. E desse lado aqui, o brasileiro sofrendo. A legislação brasileira não permitia, porque nós tivemos um hiato de vários anos, porque nós tínhamos uma lei de biotecnologia que foi elaborada lá no final dos anos 80, e ela foi colocada sob júdice por uma juíza, a pedido de um processo de um partido político. Então, na verdade, nós não tínhamos mais uma lei de biotecnologia em vigor. E aí, aqui o que o agricultor fez?
À noite, pegava a canoa para pescar, mas do outro lado ele trazia um saco de soja. E clandestinamente entraram os cultivares de soja transgênica da Argentina, chamada de Maradoninha. Era o período que o Maradona ainda era o grande jogador argentino, um dos maiores do mundo. Esses cultivares precoces, ciclo curto, estatura baixa, produtivos, aplicavam o glifosato. E aí a transgenia entrou. Só que ilegalmente, infelizmente, por radicalismo político, partidário, radicalismo até mesmo religioso. Alguns segmentos se dizem, olha, se transgênico fosse bom, Deus tinha criado. Não está na Bíblia, então é coisa do diabo. Isso foi dito numa comunidade, na minha comunidade, numa missa do dia do padroeiro. No Rio Grande do Sul, o governador Olívio Dutra e seus secretários fizeram a campanha soja transgênica, semente da morte. Os agricultores eram perseguidos pela polícia civil, pela polícia militar, atrás de transgênico. E os bandidos na cidade soltos. Mas, de qualquer maneira, aquilo, a soja transgênica virou. Mesmo quando o governador dava entrevistas que o Rio Grande estava livre de transgênicos, na verdade, o Planalto nosso aqui, a maior região produtor de soja, o próprio Paraná também, era um mar de soja transgênica. E aí foi uma luta muito grande. Mas a classe política brasileira, que deve tanto à sociedade, ela fez, na minha opinião, 3 coisas importantes. Primeiro, aprovar uma lei de patentes, que é muito mais importante para a indústria do que para a agricultura, mas é também para a agricultura, porque hoje a maquinaria agrícola, nós temos centenas de patentes de máquinas nossas que hoje, inclusive, rendem no exterior. A segunda foi criar uma lei de proteção aos cultivares. Sim. Que aqui nenhum privado ia investir em melhoramento, ficar 11 anos criando um cultivar de soja, um cultivar de trigo, se depois ele não tinha nenhuma renda sobre isso. E essa aprovação da lei de patentes criou empresas brasileiras de pesquisa, de melhoramento. Está aí 2 exemplos, a FT, do Francisco Terezawa, a TMG, as cooperativas criaram programa de melhoramento de soja, como a Fundação, Fundacep de Cruz Alta, Codetec, e além das empresas públicas, Embrapa, IAC, IAPAR, aqui no Rio Grande do Sul. Mas permitiu essa lei que outras grandes empresas de melhoramento viessem para o Brasil. E aí veio Brasmax da Argentina, Dom Mário da Argentina, a Nideira, e vieram a Monsoy, e veio Bayer, e BAS, e tudo isso aí que nós temos hoje. Então, essa foi uma revolução, porque nós temos hoje cultivares completamente diferentes, ciclo curto. Hoje, comparando com 1980, o rendimento médio é o dobro do que era lá, e o ciclo é em torno de 30 dias mais curto. Só que nós ainda precisávamos era legalizar os transgênicos. E vejo que isso se arrastou de 1996, quando as primeiras maradoninhas, as cultivares eram contrabandeadas, até 2004, quando finalmente se conseguiu essa lei assinada pelo presidente Lula. Eu, em 2003, fui um dos 22 pesquisadores brasileiros que participou durante 2 semanas no Congresso para nós liberarmos isso. E mostrar para os congressistas que não tinha nada daquela história de que semente era soja, era semente da morte, que aquilo podia dar problema para as pessoas que comiam, que aquilo era semelhante a talidomida, poderia aparecer defeitos físicos nos filhos, nos netos. Não podia se plantar soja perto de reservas, porque seus animais silvestres comessem essa soja, poderiam se transformar.
uma heresia completa, como se o nosso DNA mudasse em função da comida, Carla. Meu Deus. Imagina, eu vou morar na praia e como mais peixe, camarão e lula, e daqui a um pouco as minhas proteínas são as proteínas do peixe, do camarão. Ai, meu Deus. Aí eu resolvo morar em Bagé e como churrasco no café da manhã, no almoço, né? E aí eu viro proteína de vaca. Começo a comer frango e viro proteína de galinha. Quer dizer, é impossível acreditar que pessoas de mestrado, de doutorado da justiça, decretam isso aí, que a alimentação poderia afetar a genética das pessoas, dos suínos, dos frangos. Lembra que tinha que ter uma marca, tinha que colocar um símbolo no supermercado, nos alimentos? Sim. Para as pessoas lá dizer, não pega isso aqui, porque aqui tem soja transgênica. Carla, alguém vai no supermercado hoje e ainda pergunta se aquilo tem soja transgênica ou não? Imagina. Se ele vai comer um frango, diz, olha, eu gostaria de saber se esse frango comeu soja, farelo de soja transgênica ou não. Vai comer uma carne suína, vai perguntar. Mas Quer dizer, era uma heresia, Claro. era tentar, através do radicalismo político, ideológico, deixar o Brasil atrás. E eu pergunto hoje, se nós não tivéssemos conseguido, numa luta, na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara e aprovar, quanto de rendimento seria a soja hoje se nós não tivéssemos cultivares transgênicos? Então, eu acho assim, você perguntou quais são as mais importantes. A primeira, a implantação do sistema plantio direto, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista ambiental, a transgenia. Veja que em 1996, 97, quando se começa a introduzir clandestinamente, repito, cultivares de soja transgênica da Argentina para o Brasil, o mundo cultivava aproximadamente 1.700.000 hectares com planta transgênica. Se você olhar o relatório do CIB, aquele Sistema Internacional de Biotecnologia, em dezembro de 2020, o mundo cultivou 189 milhões de hectares. Nossa. Não há no mundo, não há na história da agricultura mundial que uma tecnologia tão inovadora tenha sido tão rapidamente adotada pelos produtores. Basta dizer que não se fala mais, né? Todo mundo hoje vê isso como quanto foi ridículo, né? Aquela campanha soja transgênica, semente da morte. Aí vem a sexta revolução. Nós ainda tínhamos resolvido o problema de controle de planta daninha com glifosato, claro que depois, pelo uso sistemático do glifosato, várias aplicações por ano nas diferentes culturas ou nas dedicações, nós começamos a ter planta daninha resistente, e aí nós temos que ir para outras alternativas, como nós estamos fazendo, inclusive novos eventos biotecnológicos, e certamente no futuro vamos ter muitas novidades em relação à transgenia, ao contrário do que se ensina por aí, lamentavelmente, que a transgenia não vai avançar e tal. Pelo contrário, vai ser cada vez maior. Então, o problema de planta daninha ali estava controlado. O problema de pragas, mais ou menos controlado, porque os agricultores se preocuparam com isso desde cedo, principalmente pela lagarta, pelo percevejo. Mas ainda nós não controlamos doença em soja, Carlos. Vejo que só a partir de 1998, portanto, foi ontem, quando pela primeira vez as indicações de cultivo de soja se coloca a importância da aplicação de fungicidas. E em 98 nós não tínhamos ainda a ferrugem, mas nós tínhamos as doenças de final de ciclo. E era uma coisa assim inaceitável. Já tinha pelo menos 10 anos que os grandes profissionais da área da entomologia, eles tinham já tabelas de quanto se perdia de rendimento para cada 1% de perda de área foliar a partir dali da fase reprodutiva da soja. Sim. Quer dizer, quando a lagarta destruía a folha, todos sabiam que aquilo dava prejuízo.
Mas quando essa folha caía, entrava em senescência mais cedo, envelhecia, provocada por doença, se achava que isso não dava prejuízo. Se nós hoje tirarmos o fungicida da soja no Brasil, o país tropical, principalmente o Brasil central, alta umidade, alta temperatura, quer dizer, o clima perfeito, o ambiente perfeito para a doença, se nós não pudéssemos aplicar fungicida, quanto nós perderíamos, mesmo tendo os melhores cultivares, a melhor semente, fazendo plantio direto, adubando adequadamente. E aí nós chegamos na sétima. Dizem que 7 é conta de mentiroso e tal, mas, coincidentemente, na minha opinião, são 7. Estamos na era da agricultura de precisão. Então, continuamos fazendo, precisamos fazer cada vez mais bem feito, novos equipamentos, novas máquinas, a correção, juntar a calagem, a gessagem, pelos inúmeros benefícios que isso traz, melhorar o plantio direto produzindo mais palha, melhorar a adubação, não mais com macronutrientes, que isso está mais ou menos entendido, mas nós ainda perdemos rendimento porque não se faz também a adubação com micronutrientes, dependendo do diagnóstico. Melhoramento, novos eventos biotecnológicos surgindo, né? Controle fitossanitário tem que ser cada vez mais rigoroso. A agricultura de precisão. Quem ia imaginar, 20 anos atrás, que um agricultor, por mais simples que seja, agricultor familiar, pequena propriedade, médio, grande, ele vai numa feira hoje, vai numa Expo Inter, a nossa tradicional feira do início do mês de setembro em Porto Alegre, que começa dia 4, de uma Expo Direto aqui, promovido pela Cotijalo no Metoque, do show Copavel, da Codetec de Cascavel. Como? Cascavel, no Paraná, não é, professor? De Cascavel, a AgriShow, que foi, na verdade, a primeira grande feira de Ribeirão, e o show Copamigo, em Rio Verde, e o show Bahia, assim por diante. O agricultor vai lá para olhar máquinas, olhar uma nova semeadora, um novo pulverizador, uma nova colhedora. Veja quanta tecnologia da agricultura de precisão acoplada naquela máquina. Muito. Quem imaginar que aqueles investimentos em satélites, as pessoas comuns diziam, é muito dinheiro jogado fora. Para que serve isso? Esses satélites hoje nos dão comunicação, que nós estamos usando nesse momento, nos deram todos esses avanços da informática, e que hoje um agricultor vai para a lavoura e o GPS, ou seja, a nanotecnologia eletrônica, cada vez mais moderno, está aí. Aliás, se ele não quiser ir mais na lavoura, ele contrata uma empresa e pede para ela, me manda uma foto de 2 em 2 dias da minha lavoura. Eu quero ficar morando aqui em Santos, Sim. na beira da praia, mas eu quero acompanhar a minha lavoura no Mato Grosso, em Goiás. Você tem isso hoje à disposição. Isso é um avanço extraordinário. Podemos fazer uma amostragem georreferenciada, podemos fazer adubação a taxa variada. Carla, a gente começa a olhar para trás e pensa assim, como é que nós aplicamos calcário uniformemente na lavoura? Fazer uma amostragem mais ou menos assim, né? Porque já naquela época dizia, olha, pelo menos uma amostra para cada 10 hectares. Mas isso dava um trabalho enorme. Só quem fazia essas amostragens, ir para a lavoura com uma pá e fazer isso, e fazer subamostras, sabe quanto isso era difícil. Hoje, eu contrato uma empresa, eu pago um serviço, uma empresa de agricultura de precisão, ela vem com um quadriciclo, diz, olha, eu quero uma amostra para cada 2 hectares, para cada 3 hectares, para cada 4, no máximo 5. E aí, depois, eu não faço mais a média da lavoura. Eu vou fazer agora a adubação a taxa variada. Eu vou aplicar calcário, corretivos a taxa variada. Eu vou colocar gesso a taxa variada. Por que eu vou colocar uniformemente calcário, por exemplo, corretivo? Onde já não precisa mais, o pH já está acima de 6,
o alumínio está neutralizado. Quer dizer, ali eu estou colocando dinheiro fora. E na outra parte da lavoura, eu teria que colocar uma dose, o dobro do que eu estou colocando. Lá eu não tenho rendimento, porque o rendimento está limitado. Como é que nós vamos continuar adubando uniformemente fósforo e potássio? Se eu olhar uma amostragem já referenciada, fizer uma análise, eu vejo que temos grandes áreas na minha lavoura onde tem fósforo e potássio sobrando. Por que eu vou continuar colocando? Mas eu tenho outras áreas que a quantidade que eu estou colocando é insuficiente. Eu teria que aumentar. Mas essa agricultura de precisão, da nanotecnologia eletrônica, do CAD mais moderno, que hoje está à disposição, eu tenho uma esperança muito grande, Carlos, na melhoria do manejo das lavouras, na medida que o filho do produtor está indo para a cidade para estudar, fazer agronomia, por exemplo, e quando ele volta, ele é digitalizado. Ele tem um telefone na mão, Sim. onde ele pode acessar de tudo. Ele tem hoje na mão a maior biblioteca do mundo. Não precisa buscar na biblioteca de Washington. Ele tem no seu celular. E aí, o que eu estou observando nas mais diferentes regiões por esse Brasil que eu ando? Esse jovem bem formado, que se formou bem, ou seja, ele ganhou um certificado por qualificação, esse jovem, ele é muito mais eficiente no diagnóstico, saber onde está o problema. Quando ele identificou o problema, ao invés de olhar para trás, olhar para as indicações do passado, ele busca a inovação. Ele coloca ali, usa o computador, usa o iPhone. Sim, sim. Ele busca a inovação. E ele tem muito mais coragem de implantar uma coisa nova. As pessoas mais velhas, quando ele chegar assim, no campo de futebol, na frente da igreja, numa festa da comunidade, na cancha de bocha, cancha de bolão, e ele diz assim, estou com vontade de fazer tal coisa. E ninguém faz ainda. Todo mundo diz, mas tu é louco? Tu vai quebrar. E se todo mundo diz que ele vai quebrar, ele senta para trás. Este jovem, hoje, com conhecimento, mas com um espírito mais ousado, mais empreendedor, ele faz o contrário. Diz, não, eu vou experimentar isso aí. Sim. Eu vou testar, vou pegar uma parte da lavoura e vou testar. Então, ele faz o diagnóstico bem feito, ele busca a inovação, quer dizer, em vez de olhar no para-brisa do carro, em vez de olhar no retrovisor do carro, que é pequeno, que é para dar uma olhadinha de vez em quando, ele olha no para-brisa, olha todo esse horizonte que está pela frente. Então, ele busca a inovação, ele tem a coragem da aplicação e ele tem conhecimento para fazer uma avaliação técnica e econômico-financeira daquela tecnologia. E isso certamente vai nos levar a avanços muito grandes nos próximos anos. Se nós continuarmos plantando a mesma área, claro que não, nós podemos avançar, mas o avanço em novas áreas será cada vez mais difícil em função do rigor das leis ambientais, nós vamos continuar aumentando o rendimento por isso. Só que essa nanotecnologia eletrônica tem que estar associada à nanotecnologia biológica. Tem muitas pessoas, cientistas da nossa área, que já dizem que essa outra, a nanotecnologia biológica, talvez seja a oitava era, talvez seja a oitava revolução. Eu hoje, humildemente, mas pelo que a vida me ensinou, e todos nós somos o que somos pela experiência que vivemos, como eu sempre digo, eu vim da roça para a academia, e hoje eu levo a academia, o meu conhecimento, aquilo que foi aprendendo, de volta para a roça no meu trabalho. As maiores novidades que virão nos próximos anos, principalmente nas duas culturas mais importantes do Brasil, milho e soja, as duas culturas que mais terão que crescer no mundo, segundo a FAO, para atender a demanda por alimentos
no ano 2050, quando seremos 9,6, 9,7 ou 9,8 bilhões de pessoas pela estimativa de hoje. É o controle biológico de pragas, o controle biológico de doença, o uso de micro-organismos, além da fixação biológica de nitrogênio, como nós já fizemos na soja, Braid Rhizobium, Azospirillum, Pseudomonas. Também agora essa tecnologia maravilhosa de usar o bacilos para também liberar fósforo, porque os nossos solos têm quantidades enormes de fósforo. O que é pequena é a disponibilidade desse fósforo. E ao invés de nós comprarmos e importarmos fósforo, fertilizante, termos micro-organismos que fazem a produção de enzimas, de fosfatase, que liberam esse fósforo. Além do controle de pragas, controle de doenças, com fungos, com bactérias, veja, a própria ministra disse há pouco tempo que tem 170 e poucos processos de liberação de produtos. Então, eu ainda estou colocando dentro da agricultura de precisão a nanotecnologia eletrônica e a biológica. Mas estou dentro daqueles que acham que essa revolução biológica talvez seja a 8ª revolução tecnológica da agricultura brasileira, Carla. Sabe, professor, eu criei, de fato, uma linha do tempo na minha cabeça e eu pergunto para o senhor o seguinte: o Brasil, e não é preciso a gente ir muito longe ou fazer pesquisas muito aprofundadas, basta ouvir o senhor aqui trazendo essas pontuações importantes da nossa história, é possível a gente entender que a vocação deste país já era, de fato, ser um grande produtor agropecuário. A gente precisou passar por uma série de transformações para abraçar essa vocação e implantá-la de forma efetiva que pudesse nos dar resultados. Que Brasil o senhor acha que nós teríamos hoje se nós não tivéssemos passado por essas 7 revoluções que o senhor presenciou e ajudou a fazer? A mesma situação da maioria dos países que estão na mesma latitude, principalmente a latitude central, tropical. Se você girar o globo, você só vê países pobres. Era um Brasil... O Brasil estaria na mesma situação. Você tira hoje, você tira fora, vamos dizer, do paralelo 30 acima, aí do sul de São Paulo para baixo, que era onde nós produzíamos, porque era um clima temperado, muito parecido com a região de onde vieram os imigrantes, alemães, italianos, holandeses, poloneses e assim por diante. Mas o mundo não tinha tecnologia para regiões tropicais. Exato. Não adiantava nem mandar professores de universidade fazer mestrado, doutorado, na universidade americana, temperada, Canadá ou Europa, porque eles tinham tecnologia para manejo em regiões de clima temperado. Manejo de trigo, de aveia, de cevada, mas não tinha no tropical. E as máquinas, então, veja, professor? As máquinas não tinham nada, tinha que importar tudo. Recentemente... Não tinha genética. E então, vejo, o presidente Getúlio Vargas, que, na verdade, não foi um ditador, né, que ficou, mas ele, por ser gaúcho, ser aqui de São Borja, vinculação forte com a pecuária, né, família de fazendeiros, ele estava preocupado. Se a gente for olhar na história, ele teve várias iniciativas de criar, inclusive, estações de pesquisa do Ministério da Agricultura, porque ele dizia, olha, a população está crescendo e o Brasil só tem café para exportar. Desde 1750, a única moeda de troca que o Brasil tinha era o café, que foi o ciclo econômico mais longo do Brasil. Sim. O Brasil exportava café e, com esse dinheiro, importava até feijão, o feijão preto, o feijão nosso de cada dia. Infelizmente, importava trigo, sim, importava quase tudo. Bom, aí chegou nos anos 50,
Aí começa a industrialização, temos que industrializar. E aí o que aconteceu? Se gerou empregos no meio urbano e muita gente saiu do meio rural para trabalhar na cidade. Certo. Se a gente for olhar pelos dados do IBGE, Carla, quando eu nasci, em 1950, o Brasil tinha mais ou menos, eu não tenho exato agora, mas aproximadamente 80% da população vivia no meio rural e 20% na cidade. Então, cada agricultor produzia comida para si e para mais 20% estava na cidade. Já, né, professor? Quando veio... Oi? Já, né? Mesmo sem tanto recurso, ele já produzia a comida para ele e para mais 20. Já fazia E para mais isso. 20. Exatamente. Mesmo com limitações. Aí, principalmente no governo Juscelino Kubitschek, que ele deu mais ênfase ainda à industrialização, Certo. isso aí. Então, o Brasil, o que aconteceu? Nós tínhamos cada vez menos agricultores para produzir alimento para si e cada vez mais pessoas no meio urbano para serem alimentadas. Que foi aquele período do êxodo rural que se estende até os anos 70. E aí, com aquele nível de produtividade baixa, porque não tinha tecnologia, o Brasil se tornou um dos maiores importadores de alimentos do mundo. No final dos anos 60, foi no governo do presidente Carlos Azul Mendes, ele escolhe como ministro da Agricultura um jovem professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Cirne Lima. Se não me engano, ele tinha 32 anos de idade. E ele foi para lá e com essa visão, disse, olha, vamos trazer um pessoal do Sul, porque o Sul faz já uma agricultura melhor, o que vamos fazer? E ele nomeou uma comissão de pessoas, diretor do IAC, das estações do Ministério da Agricultura, o IAS do Sul, universidades e tal. O que nós vamos fazer? Bom, nós precisamos produzir também no Cerrado. Nós precisamos desenvolver tecnologias para regiões tropicais. E ali era criada a Embrapa. Só que ele teve um desentendimento com o ministro Delfim Neto e ele renunciou. Aliás, corajosamente, naquela época, ele renunciou. E aí aquele assunto da criação da Embrapa ficou stand-by. Tinha uma diretoria nomeada, mas não avançou. Aí o novo presidente, Ernesto Geisel, coloca como ministro da Agricultura Alisson Paulinelli, mineiro, professor da Universidade de Lavras, ex-diretor da Faculdade de Agronomia de Lavras, que tinha sido nomeado secretário da Agricultura de Minas Gerais e fez coisas notáveis naquele período. Por exemplo, desenvolver a pesquisa. A EPAMIG, surge a EPAMIG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. O presidente Geisel, ouvindo o governador Pacheco de Minas Gerais, perguntou para ele: quem você me recomendaria colocar no Ministério da Agricultura? Ele disse: olha, pega o meu secretário. E ele pegou o Alisson Paulinelli. E o Alisson Paulinelli arregaçou as mangas, literalmente pegou um jipão com um motorista e foi explorar o Cerrado e começa ali. Ele implanta a Embrapa, ele faz ela, ele inaugura o primeiro centro da Embrapa aqui em Passo Fundo, que era a Embrapa Trigo, em 1974, e a partir daí surge todos os outros centros, Embrapa Soja, Embrapa Milho e Sorgo, lá em Minas Gerais, Embrapa Arroz e Feijão em Goiânia, Embrapa do Gado Leiteiro, Embrapa do Gado do Corte, e etc, etc. E ali se começou a desenvolver pesquisas, não apenas nos centros de pesquisa da Embrapa, mas todos aqueles pesquisadores, eles foram treinados em universidades, eles fizeram mestrado, eles fizeram doutorado em universidades. Portanto, tem uma contribuição importante daqueles professores de universidade que foram orientadores, que, na verdade, orientaram para criarmos isso aí. E aí, a partir daí, dominando melhor a tecnologia, ou o único país, é só girar o globo, que conseguiu desenvolver tecnologias, fazer agricultura tropical, o Brasil passou
de um dos maiores importadores de alimentos para sermos hoje já o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. É tão é tão inquietante para mim, professor, como comunicadora, entender como esta história não chega até as cidades. Há 11 anos eu me pergunto isso. Eu imagino que o senhor se pergunte isso desde o início da sua vida acadêmica. Porque no momento onde nós temos essa classificação como um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, não temos mais que importar grandes quantidades para alimentar o nosso povo, tampouco parar de exportar para que isso aconteça, a gente ainda continua vendo disseminadas campanhas que têm certeza que a culpa da fome no Brasil é do agronegócio. Um conceito completamente distorcido, acreditando que exportamos demais, deixamos aquilo que é ruim para o nosso povo. Estamos longe de passar por uma situação como essa, né, professor? E é, de fato, um conceito muito distorcido, porque as pessoas não entendem que estamos plenamente abastecidos. Mas a distribuição de renda não é um problema, não que não seja um problema, mas não é uma consequência do agronegócio. Como é que a gente divide esses dois conceitos, professor? E como é que a gente faz isso começar a mudar no consumidor final da mensagem, do conceito e da comunicação do agro diante dessa história incrível que a produção de alimentos tem no Brasil? Fazendo, por exemplo, isso que você faz no seu programa, né? Fazendo o seu programa. Isso aí nós precisamos, você ouvindo as pessoas que viveram isso e que faz uma leitura adequada, sem viés político-partidário, ideológico, fanatismo ambiental ou mesmo a ignorância, porque, infelizmente, são brasileiros que disseminam essa ideia errada no exterior. Quando se vê políticos brasileiros fazendo carta, homenageando o presidente Macron da França, quando ele diz tantas bobagens nas suas entrevistas, nas suas manifestações, por um desconhecimento total, porque, segundo Macron, toda a soja produzida no Brasil, e milho, é por desmatamento da Amazônia. E eu pergunto, Carla, e o que faz o embaixador brasileiro de todos esses anos? Quantos embaixadores brasileiros? Porque todo mundo quer ser embaixador em Paris, não é mesmo? Sim. Essa é uma disputa. Eu quero ser embaixador em Paris, ou em Roma, ou em Londres, ou em Washington, ou em Frankfurt, na Alemanha. Agora, ninguém quer ser embaixador do Brasil na Indonésia, no Vietnã do Sul, na Coreia do Sul. Aí ninguém quer ir. Onde estão os nossos grandes clientes? Nós estendemos tapetes a alguns países europeus, como, por exemplo, a França. O que a França importa do Brasil? Quanto representa no total das divisas a importação pela França? Sim, é ínfimo. Quanto representa para a economia brasileira as importações dos países asiáticos? Todo o Sudeste Asiático, né, professor? Claro. Quer dizer, em 2050, segundo a FAO, mais da metade da população mundial estará na Ásia. Então, no mínimo, uma visão estratégica na busca de clientes, aonde eu tenho que investir? Onde a população mais cresce e onde existem as maiores limitações, que eles não conseguem atender a demanda por alimentos de jeito nenhum, por questões climáticas, topográficas, de solo, etc, etc. E, professor, nesses países, se o senhor me permite, nesses países sim, onde a renda per capita cresce mais fortemente, e esses eixos foram mudando nas últimas décadas e nas revoluções pelas quais o mundo passou, onde a renda per capita cresce em países como esses países do Sudeste Asiático ou na própria China, o que primeiro sente o impacto desse aumento de renda per capita é a demanda por comida. Ou estou enganada, exatamente, professor? Exatamente. A necessidade número 1 da pessoa, buscar alimentos. Então, veja o que eu ia dizer assim, quer dizer,
Quando um presidente da França ou seja de outro país diz uma bobagem dessas, que viu girafas queimando no Brasil, inclusive, uma coisa de louco, por que o embaixador não pede uma audiência para ele e leva uma agendinha simples, uma agenda simples, onde tem um mapa do Brasil? E aí, se o seu presidente Macron, o presidente lá da Noruega, da Finlândia, da Suécia, diz, olha, eu quero lhe mostrar aqui, ó, isso aqui é sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, aqui nós temos clima temperado, aqui nós cultivamos isso e isso. Aqui nós temos o cerrado, a maior parte, aqui não tem mata, tem um cerrado, são só... Aqui é o Nordeste, aqui é Caatinga, aqui tem... Isso aqui é a Amazônia. Isso é a Amazônia. E aí mostrar para ele, agora eu quero lhe mostrar dessa soja, não importe mais soja do Brasil, foi a proposta do Macron aos países europeus, da União Europeia, porque isso representa desmatamento, e aí mostrar de toda a produção que culpa tem o Paraná e o Rio Grande do Sul, que são dois dos 4 maiores produtores de soja, não tem nada a ver com a Amazônia. Parte do Mato Grosso, a maior parte do Mato Grosso planta soja, não era Amazônia, nem Goiás, nem Mato Grosso. Isso se vende. Não houve. As embaixadas brasileiras, ao longo dessa história, foram simplesmente assim para questões diplomáticas, fazer um jantar diplomático no 7 de setembro, coisa assim, servir vinhos que não eram brasileiros, servir carne que não era do Brasil, nem isso, oferecer, seja em Paris, em Roma, em Londres, em Washington, oferecer jantares que está dentro da atribuição diplomática, e aí já oferecer, servir um suco de laranja brasileiro, servir carne suína do Brasil, fazer carne bovina, mostrar o que é um verdadeiro churrasco. Nada contra você pegar um pão com vinagrete e colocar um bifinho, nada contra. Mas, por favor, fazer um evento desse em Paris, chamar isso de churrasco? Exato, exato. É um absurdo. Eu vou lhe contar uma história rapidamente. Por favor. Em 2004, eu fui num congresso de aveia na Finlândia. Eu era, naquela época, membro do Comitê Internacional da Aveia. E a presidente do comitê era uma professora da Universidade de Helsinki e saiu um governo. E tive a oportunidade de conhecer o ministro da Agricultura da Finlândia. E aí começamos a conversar e almoçamos junto e tomamos café junto, no café da manhã e tal. E aí ele estava assim, me contando com muita ênfase que agora eles estavam investindo em 3 usinas de etanol a partir de cevada. Como você sabe, eles têm rendimentos de trigo, de aveia branca, de cevada, do mundo. Né? E aí estava sobrando e tal. E eu disse para ele a ideia de, quem sabe, importar etanol do Brasil, estou falando de 2004, ainda não tínhamos todas as usinas em funcionamento, hoje muitas estão fechadas, lamentavelmente. E aí ele ficou impressionado com isso, né? Pois é, eu disse, olha, uma unidade de energia investida de 6 a 7 unidades de energia na bomba, e uma em cereais de inverno, como, por exemplo, cevada, o aveia, o trigo, gera 2 ou 3 unidades. E ele ficou impressionado. Aí eu perguntei para ele, o senhor já recebeu visita do embaixador brasileiro? Ele disse, não, nunca recebi. Ah, meu Deus. O senhor nunca foi convidado para conhecer o Brasil? Não, nunca recebi convite. Aí eu até fiquei assim, satisfeito, né? Ele tem um interesse e tal. Dali um pouco ele me perguntou, professor, mas essa produção de cana não é toda em desmatamento da Amazônia? Ah, meu Deus. Por quê? Porque essa é a notícia que chega lá. Eu, com minha agendinha ali, disse, olha, eu vou lhe mostrar aqui, esse é o Brasil, assim, assim. Poxa, ele ficou impressionado. Poxa, eu não sabia.
Daqui um pouco ele me disse, mas e o que fizeram com os índios? Oh, meu Deus. O que fizeram com os índios? Poxa, aí conta a história. Aí ele saiu. No dia seguinte, encontrei ele de novo e ele me convidou para sentar na mesa dele. Aí ele me disse, eu tenho uma outra pergunta, senhor. Eu tenho outra pergunta. Essa cana não continua sendo produzida por escravos? Ah, meu pai. Essa é a ideia da história. Como é que o ciclo da cana começou lá nos anos 1000 e a partir de 1555, né, quando aí na capitania hereditária de São Paulo, né, o Martim Afonso de Souza trouxe a cana da Ilha da Madeira e começa a usina de açúcar. Depois a cana vai para o Nordeste e o Brasil se tornou um dos maiores produtores de açúcar do mundo, etc., que hoje continua sendo importante, né? Mas claro que, infelizmente, ali nós temos essa página negra, né? De que se buscou a mão de obra no negro. Mas isso não existe mais. É uma parte da nossa história, né, professor? Isso é uma parte de uma história, uma triste história, né? Triste, claro. Mas veja, não há um trabalho. Não há um trabalho realmente de que uma embaixada seja uma unidade de negócio brasileira. E da mesma forma, professor, eu percebo que, por vezes, e pontualmente em algumas cadeias, o que nós temos? Os elos das cadeias produtivas de processamento, industrialização e distribuição de determinados produtos, desalinhados esses elos. Né? Cada um falando uma coisa, ao invés de estarem unidos, estão em dissonância, né, professor? E aí, onde todo mundo grita, ninguém tem razão, porque daí é todo mundo querendo falar um pouco do que pensa. Quando vê tá cada um falando uma coisa, a discrepância é tanto entre as informações que chega até o ministro da Agricultura da Finlândia situações como essa. E ele teve a felicidade de lhe encontrar e o senhor poder esclarecer algumas coisas. E tantos ministros que não conhecem a história real e ficam com a verdade contada por esses elos desalinhados, como lhes convém, né, professor? É verdade. Eu vou dar um outro exemplo de como o Brasil não vem. Foi o ciclo mais longo, o ciclo econômico mais longo do Brasil, como eu já falei, e era praticamente o único produto que o Brasil exportava. O Brasil construiu ferrovias, grande parte dessas ferrovias que nós temos hoje, graças a Deus, nós temos agora um projeto realmente de investimento em ferrovia, foi feito pelos ingleses em troca de café. Os primeiros laboratórios de universidade brasileira, nós temos universidades hoje, as mais antigas, se você for lá nos laboratórios de química, de física, você vai encontrar equipamentos que vieram da Europa, principalmente da Alemanha, da Inglaterra, que foram trocados por café. Agora, veja, você vai, por exemplo, nessa mesma viagem para a Finlândia, fui almoçar no centro, um restaurante a céu aberto, porque lá não tem calor, né? A temperatura máxima é 22 graus, a temperatura mínima é 11, eu estava no verão, né? E aí almoça ali, e a menina que estava servindo com camiseta do Brasil, e era do Ronaldinho Gaúcho, 2004 o Ronaldinho Gaúcho era admiradíssimo no mundo, né? E aí eu contei para ela que eu era brasileiro, e aí o atendimento melhorou, porque eu gosto muito do Brasil e tal. E aí terminou o almoço, e ela perguntou se eu queria café. Eu disse, por favor, um café brasileiro. Ela disse, não, nós não temos café brasileiro. Olha. Nós temos o finíssimo café italiano. Você conhece alguma região da Itália que planta café? Eu não, professor. Desculpe a ignorância, talvez mas em algum jardim botânico protegido, talvez tenha uma planta de café. O café é vendido, nós estamos vendendo ele praticamente sem agregar valor. E o mundo inteiro, é claro, não vou tirar a importância da Itália, que Deus realmente pega uma commodity dessa e transforma. Se hoje você quer comprar equipamentos de café, tecnologia. O segundo país que mais se aproveita disso é na Alemanha.
E o Brasil não consegue, por exemplo, numa Copa do Mundo na Itália, ou aproveitar a visibilidade de uma Copa do Mundo da Alemanha e encher o país de outdoor e dizer: esse finíssimo café que você toma não é produzido na Itália nem na Alemanha. Ele vem de Minas Gerais, do Espírito Santo. É pontual esse caso. É o que realmente mostra como as coisas estão de fato acontecendo. E recentemente, professor, durante as Olimpíadas, acho que também por aprendizado, o que passa a ser uma coisa muito boa, o ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, colocou em Tóquio outdoors falando que, de fato, né, a carne de frango brasileira estava presente ali nas refeições Sim. dos atletas. A gente começa, aos poucos, a mudar a mentalidade, alinhar a publicidade à publicidade local, que é determinante também como estratégia, né, professor? É verdade. Agora surgiu de quê? Surgiu de uma associação dos produtores de proteína animal, ou seja, a iniciativa privada se organizou, preenchendo um vácuo, um vazio, que infelizmente o poder público não faz. Sim. Pelo contrário, quando você tem congressistas que, em vez de trabalhar a favor do Brasil, fazem manifestos, né, de internacionalizar a Amazônia, de fazer protestos, fazer apoio às manifestações de Macron, né, das queimadas aqui. Nós não queremos queimada, ninguém quer queimada, mas um país onde fica 4, 5 meses sem chuva, quem anda um pouco no Cerrado, o que fica verde ali? E aí um toco de cigarro pode criar um incêndio. Sim. Veja, nós temos regiões onde está proibido levar marmita em recipiente de alumínio para a lavoura, porque vai que uma tampa daquelas voe e ela pode servir para iniciar um incêndio. Aquilo capta energia, aquece de tal maneira que né? Então, tem que entender um pouquinho, né, como é que as coisas acontecem. Claro. Pela realidade que nós vivemos. Professor, o senhor, numa comparação simples, e eu sou uma pessoa leiga, né, para fazer essa comparação, mas eu quero entender. O senhor falou sobre o que acontece com países onde a agricultura não se desenvolveu e poderia se desenvolver como vocação da nação. A África é um exemplo disso. A gente poderia ter uma outra África caso ali tivesse sido implantado tecnologia, conhecimento, pesquisa, ciência, inovação. Uma Embrapa África poderia ter mudado totalmente a história desse país, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Em vários países da África se poderia fazer o que se fez no Brasil. E há, inclusive, um esforço para isso. A Embrapa, inclusive, apoia países. Inclusive, saíram 2 livros, verdadeiros compêndios, que é um resumo da tecnologia de culturas do Brasil, que foi liderado pela Embrapa. Eu participei, inclusive, de um desses livros, que foi exatamente tentar levar para lá. Mas falta muito na África, falta também na África do povo, assim, da vocação para a agricultura. Sim. E eu tenho assim testemunhos de amigos pesquisadores, professores universitários que tiveram em missão na África pela FAO, né, para tentar ajudar, e que voltaram de lá decepcionados. Olha, tudo que nós ensinamos, infelizmente, não é adotado. Olha. Veja, a própria China. A China adquiriu uma área enorme lá para fazer ali sua produção de frango, principalmente suínos. Tentaram implantar um grande projeto, estão tentando um grande projeto, são milhares de aviários, mas ter também lá a produção de milho e soja. Veja que em 2019, uma missão chinesa esteve aqui no Sul, tentando levar agricultores gaúchos para investir lá. Mas aí tem problemas lá não existe o direito à propriedade, a propriedade é socializada,
não há segurança de que ele vá lá investir e que daqui a um pouco ele não tenha, quer dizer, na verdade, ele arrendaria a terra. E por isso que a China está tão interessada em vir comprar terras no Brasil. Conflitos geopolíticos, aqui nós temos né? solo, aqui nós temos clima, aqui nós temos tecnologia e aqui nós temos mão de obra para aumentar a produção. Eu lhe fiz essa pergunta justamente por saber que muitos conflitos geopolíticos e ideologias políticas e a história política do continente africano justamente leva a esse caminho. Ou seja, eu pergunto ao senhor, o senhor que viu também, né, o Estado permanecer pela passagem de tantos governos, nós tivemos sorte de ter alguns governos que olharam com muito carinho, muita atenção, muita particularidade, portanto, investimentos diretos e efetivos na agricultura para hoje sermos o que somos, professor? Ainda, por isso que eu disse, nós temos que agradecer a classe política, pelo menos por que colocaram o Brasil dentro dos países desenvolvidos. Uma lei de patentes, quer dizer, proteger, garantir para quem tem investimento que se pode investir muito. Isso jamais deve haver uma briga entre o obtentor de cultivares e o produtor. Um precisa do outro. Isso não pode ser um divórcio, casamento, tem que ser um casamento. E termos feito no Brasil, termos conseguido passar no Congresso, ou na época a Marina Silva era muito forte no governo do Lula, e eu fui testemunha quando o presidente Lula disse, aí pelas 2 da madrugada, numa reunião na Câmara, que ele disse lá, não modifiquem aí o parecer, porque senão eu perco a Marina Silva amanhã. Então, nós fizemos a lei de biossegurança, uma lei que hoje nos garante. Agora, nós não temos, nesse momento, não temos uma lei de segurança do direito constitucional à propriedade. O Supremo Tribunal está discutindo rever a questão do marco temporal de demarcações indígenas. Exato. E essa é a porta de entrada socialização dos bens de produção, que foi muito discutido. O Alisson Paulinelli disse isso há poucos dias, foi a preferência pequena dos congressistas, dos constituintes, de dar o direito à propriedade e não a socialização dos bens de produção. Sim. E se nós não garantirmos o direito à propriedade, será que nós vamos ter agricultores com esse empreendedorismo, com esse arrojo? Porque, Carla, se você conversa, você deve ter tido a oportunidade de ouvir a famílias, a história daqueles agricultores pioneiros que foram para o Cerrado, de ir lá, morar no interior, não tem luz, não tinham água, de, às vezes, puxar água potável a 60, 70 quilômetros, morar 3 ou 4 anos debaixo de uma lona preta, até... Quer dizer, será que nós vamos ter esse ânimo? Porque o ser humano não funciona sem liberdade. A história nos mostra entendida o direito fundamental. Quando se tira a liberdade do empreendedor, você perde produtividade. E nós estamos aí em cima do fio de uma navalha. E aí a gente volta no começo da nossa conversa, professor, que era aquilo, as monoculturas, isso e aquilo, mas nós estamos trabalhando para garantir a produtividade, nós estamos trabalhando para ampliá-la sempre, porque justamente a gente quer continuar mantendo o fluxo desse abastecimento, os estoques de segurança alimentar, fazer com que o fluxo continue correndo, né, professor? A partir do momento que a gente tiver a estagnação desse fluxo, aí sim a gente tem que começar a se preocupar e preocupar muito, né? É verdade, é verdade. Aliás, eu acho que o Brasil deveria perguntar para os nossos clientes o que eles acham disso.
Porque hoje, veja bem, em 1976, quando eu comecei como professor na universidade, você dividindo a produção brasileira de grãos alimentícios pela população, dava 448 quilos por pessoa ano. Se nós pegarmos agora, os dados da Conab da metade de agosto agora, aquela previsão 268 68 milhões e dividir por 217 milhões de brasileiros, nós estamos chegando a 1.200 e tantos quilos. Sim. Então, o agricultor brasileiro não está apenas produzindo em abundância para não faltar alimento para os brasileiros aqui, mas o Brasil está resolvendo a fome de muita gente. E como será isso em 2050? Se lá nós vamos ter 9,7, aproximadamente 2 bilhões de pessoas a mais. Quando ainda hoje há no mundo mais de 800 milhões de pessoas passando fome. Quando há uma mudança do hábito alimentar em função da questão da obesidade, que diminui o consumo per capita de alimentos energéticos, o consumo per capita de arroz está caindo no mundo, de trigo e derivados está diminuindo, de batata. E o que as pessoas estão comendo? Cada vez mais carne. Que tipo de carne? Carne de frango, carne suína. Como é que se faz carne de frango? Como é que se faz carne suína? Milho mais farelo de soja. Sim. Por isso que a FAO está estimando que em 2050 o mundo vai precisar 600 milhões de toneladas de soja. Nós estamos produzindo nessa safra, pegar os últimos dados do USDA, 363 milhões. Então, nos próximos 30 anos, nas próximas 30 safras, nós temos que produzir 237 milhões de toneladas de soja a mais. Meu Deus, Quais os países que têm condições de produzir isso? Não tem, né, professor? Vamos pegar o milho. A FAO está dizendo que para atender essa demanda de carne, nós vamos precisar em 2050 1 bilhão e 500 milhões de toneladas de milho. Se produzimos nessa safra, segundo o USDA, 1 bilhão 127 milhões. Quer dizer, nós temos que aumentar a produção de milho em 470 e poucos milhões de toneladas nos próximos 30 anos. Quase 2 bilhões de toneladas. E há milho sendo colhido no mundo, né, professor? Quase o ano inteiro. É verdade. E onde está um espaço para produzir cada vez mais soja, cada vez mais milho? Só temos nós, professor. No Brasil. No Brasil. E, inclusive, com essa possibilidade de 2 safras. Nós ocupamos a mesma área. Porque, veja, para os que são ignorantes no assunto, e infelizmente estão em cargos públicos, eles acham que o Brasil planta 38 milhões da última safra e depois planta mais 17 milhões de milho. Não, grande parte desse milho está na mesma da soja. Sim. É o mesmo território. É a mesma área que planta 1 milhão de hectares de trigo no Rio Grande do Sul, que depois tem 1 milhão de hectares de soja. Sim. Então, quando se diz que o Brasil usou 68 milhões de hectares de terra, dos 850, 17,9%, não. O agricultor usou apenas 46 milhões de hectares, porque ele está plantando na mesma área. Fora as Nós temos regiões que estão se fazendo 3 safras. Tive agora no interior de São Paulo, semana passada, a região de Avaré, o que se faz, se consegue fazer ali no seu pivô? Milho, soja, milho e feijão. Se o Brasil investir mais em irrigação, porque nós temos amplas possibilidades de fazer isso no nosso cerrado, no Brasil Central, nós eliminamos o único fator limitante que tem, que é a falta de água por um longo período, às vezes 4 meses, às vezes 5 meses, e aí nós vamos fazer na mesma área, no mesmo território, portanto, sem gastar novos recursos ambientais, podemos fazer 3 safras na mesma unidade área.
E com tecnologia de manejo cada vez mais moderna, aumentar até 70% da nossa produtividade. Da onde sai esses 70%? Fora as culturas perenes, quando você compara, quando se compara a produtividade do terço superior dos agricultores, quanto eles já estão colhendo, com a média. Sim. Quer dizer, se eles estão praticamente na mesma região climática, usa os mesmos cultivares, tem à disposição as mesmas tecnologias. Sim. Então, na verdade, o que está faltando é a implantação da lavoura. Então, o Brasil será o verdadeiro celeiro da humanidade, e isso não custará recursos naturais, como se apregoa. Agora, quando se anuncia que nós vamos plantar 40 milhões de hectares, lamentavelmente se viu na grande mídia como se mais 2 milhões de Amazônia fosse desmatada. Sim. Como se essa área aumentasse na Amazônia. Exatamente. De novo, parece que os brasileiros não conhecem o mapa. Sim. E, professor, essa classificação, essa situação de sermos aí o verdadeiro celeiro do mundo também não tem que ser vergonha, porque antigamente, o Brasil é a fazendinha do mundo, é o quintal do mundo, ainda bem. Né? Ainda bem. Porque isso se ensinava de forma, na escola principalmente, o Brasil é tido como o celeiro do mundo, onde já se viu. Graças a Deus. Como é que é o ditado? Farm here, forestry farms there, here, né? forest there. É isso mesmo. Aqui, vamos fazer agricultura aqui. Estados Unidos, na Europa, e lá no Brasil, floresta. E nem falamos disso, né, professor? Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Poxa, é outra coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Pelo amor de Deus. O Brasil já está fazendo 16 milhões de hectares de integração da lavoura, pecuária e com floresta. É fora da caixa, né, professor? É a verdadeira agricultura carbono zero. Isso é incrível. Se querem fazer agricultura verde, esse é um exemplo. Venham aprender conosco. Eu pergunto, em que país tem 16 milhões de hectares implantando esse sistema ecológico de produção, que alia produtividade, qualidade de produto colhido, carne ou produto vegetal, rentabilidade para o produtor e sustentabilidade ambiental? Não tem, professor, não tem. Não existe. Só nós. Só nós. Professor, um grande prazer recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que ainda vamos fazer mais episódios para continuar contando essas histórias e principalmente as histórias das suas andanças, que eu gosto demais de ouvir. O senhor sabe, eu gosto de contar a história de gente que viveu as coisas, que viu, que registrou. Então, muito obrigada por dividir essa experiência toda conosco, de registrar isso nas suas obras literárias. Isso é muito importante para o histórico do Brasil, para o nosso futuro, principalmente, para gerações futuras conhecerem o Brasil de fato, o Brasil que produz. Uma grande honra poder entrevistá-lo mais uma vez, dessa vez falando sobre a história da produção de alimentos nesse país. Foi muito bom ter o senhor aqui no Conversa de Cerca. Olha, o prazer foi meu. Eu diria assim, talvez a única coisa boa da pandemia, que sou do grupo de risco, de ficar em casa, e o home office, para tudo e tal, foi que eu resolvi colocar o que eu aprendi na vida no papel. E aí esses 2 livros que você citou, um lançado em agosto, né, a Produção de Alimentos, a Nobre Missão da Agricultura, Isso. E agora esse livro, Maximizando o Rendimento da Soja, 416 páginas, atualizado, colorido, né, para deixar isso como legado. As palavras voam, mas a escrita fica. É isso mesmo. Eu fico à disposição. Muito obrigada, professor. Obrigada. Um grande abraço para o senhor, um beijo muito carinhoso para o senhor, para sua família, para todo o pessoal do INSIA, que é uma grande iniciativa também de toda a tua trajetória, do teu legado, professor. Muito obrigada. Até a próxima. Um abraço enorme para o senhor.
Outro para você, Carla, sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que você faz nesse jornalismo voltado ao agronegócio. Muito obrigada, que honra receber essas palavras. Até a próxima, professor. Obrigada. Até a próxima. Até. Nós precisamos entender que o agro não é o verdadeiro problema do Brasil, como colocou o professor Elmar Floss aqui, como se apregoa na grande mídia, entre as ONGs, entre os radicais, entre os fanáticos e tudo mais. E nós também, quando nos juntamos, né, nós que somos comunicadores especialistas em agro, ou e nos unimos, né, a profissionais que conhecem a história, que são estudiosos do agro, estudiosos da produção no Brasil, estudiosos da vocação que esse país tem para a produção agropecuária e que isso não é algo ruim, pode parecer que a gente procura enviesar a conversa e te convencer de que o agronegócio é uma coisa bacana. E não é esse o propósito. O propósito é você entender que enquanto estão te botando na cabeça que a mídia te traz fake news sobre o agronegócio, durante a pandemia se chegou a defender uma tese, cogitar uma situação de que o agronegócio era o grande vetor da pandemia. Tem literatura sobre isso. Tem livro inteiro do tamanho desse aqui do professor Floss falando que o agronegócio foi o vetor da pandemia. E perceba que, como a gente está longe da verdade, né? Então, o nosso objetivo é, de fato, trazer essas pessoas ao Conversa de Cerca. Pessoas que vivenciaram a agricultura, passaram por 7 revoluções agropecuárias pelas quais a nossa produção passou, para chegarmos até onde chegamos, para garantir e consolidar cada ano e cada safra que passa a nossa competitividade e mostrar para você que a verdade é muito simples. Então, mais uma vez, eu vou recomendar os 2 livros do professor Floss, Maximizando o Rendimento da Soja. Esse aqui, ele é uma obra bastante técnica para produtores e para estudiosos, né? E é muito importante. Mas para você que quer conhecer mais da produção de alimentos no Brasil, sugiro que você comece por esse para depois passar para o da soja. E entenda, né, justamente esse subtítulo do professor Floss, a nobre missão da agricultura, que é a produção de alimentos. Então, busque saber mais sobre o seu próprio país, sobre tudo aquilo que já passamos e tudo aquilo que nos está reservado como missão para garantir principalmente a segurança alimentar deste planeta chamado Terra. Senhoras e senhores, não se esqueça que você pode ver e ouvir este podcast pelas plataformas de áudio e também pelo nosso canal do YouTube aqui no Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas Oficial, que, lembrando, tem uma playlist lá dedicada ao Conversa de Cerca. A gente fica por aqui, até a próxima.